isso pode ser marketing do próprio Elon Musk para desassociar um pouco a imagem dele de Donald Trump, até para que a Tesla volte a ser a queridinha aqui dos democratas, né? Sempre foi. Esperava que se mantivéssemos uma certa influência, até porque no próprio dia da despedida houve uma coletiva de imprensa ali junto com o presidente americano e pareceu tudo ali muito amigável, né? O presidente americano elogiando bastante Elon Musk, e isso foi numa segunda-feira. E aí na quinta-feira veio as bombas, né? Começa a briga de uma forma assim inusitada, ninguém esperava por tudo que vinha. Mas fato é que Elon Musk saiu bastante frustrado do governo e acredito que essa lei pegou ele bastante também, exatamente o que você falou, né, Arsênio? Não só a questão das empresas. Apesar de que ele tem falando, e tem várias gravações dele, inclusive, de que a Tesla nunca precisou desse subsídio. Que subsídio é esse? O governo federal instaurou ali em 2022, debaixo do governo Joe Biden, um subsídio para quem quer comprar carro elétrico aqui nos Estados Unidos. Então, para todo mundo que quisesse comprar um carro elétrico novo, teria um subsídio de $7.500 do governo federal. Alguns estados, inclusive, dão incentivos estaduais também, não são todos, são alguns. Se eu não me engano, a Califórnia dobra esse incentivo, então lá você tem mais 7.500 do estado, isso torna $15.000 para você comprar um carro elétrico novo. Como a principal fabricante de carro elétrico era a Tesla, obviamente ela era muito beneficiada em relação a isso. Porque se você tem um subsídio de $15.000 para comprar um carro novo, é óbvio que você tem uma tendência a aproveitar esse subsídio, já que o governo está pagando. É óbvio que o governo paga tirando de alguém, né? A gente não pode esquecer disso, nada é de graça. Tem imposto sendo pago justamente para esse benefício. E justamente essa era a principal crítica do próprio Musk. E ele fala que ele nunca foi a favor desse subsídio, apesar da empresa dele ser beneficiada. Até onde isso é discurso para vender ou não, a gente não sabe. Mas fato é que a gente já tem vários registros dele falando exatamente isso, e ele alega que esse problema, a questão de cortar subsídio da Tesla, isso nunca foi uma questão para ele, não afetaria a empresa. Bom, vamos ver como que isso se reflete nas vendas, se de fato essa legislação passar dessa forma. Mas não só isso, né? As outras empresas dele têm contratos ainda maiores com o governo. A própria SpaceX tem contratos bilionários com a NASA e com o Departamento de Defesa americano. Inclusive, ele propunha que o sistema de controle aéreo passasse a utilizar Starlink, o sistema, para poder fazer a comunicação, que foi recusado ali pelo ministro de Defesa. Enfim, tinha outros interesses dele também no governo. Além do principal, que eu acho que é onde pegou mais, a indicação dele para presidir a NASA. Então, ele queria que um indicado dele fosse o diretor-geral da NASA, e acabou que o presidente não acatou a recomendação dele, nomeando uma outra pessoa. Eu acho que ali sim os interesses de Elon Musk foram frustrados, até porque, como você falou, né, Senna, ele não investiu pouco, foram $200 milhões de investimento na campanha de Donald Trump, para que Donald Trump fosse eleito. Ninguém faz um investimento desse tamanho sem querer ter o retorno disso de alguma forma, né? Eu acho que é justamente isso que ele esperava. Então, a gente pode acreditar que boa parte de todo esse rancor demonstrado agora, depois desse divórcio, está relacionado a toda a frustração que ele teve no governo? Não só começando ali no Doge, como também todas essas reviravoltas do governo não ser mais favorável às empresas dele de alguma forma? Eu acho que eu ouvi, inclusive, Davi, nos canais americanos, não sei se foi na NBC ou no New York Times, na imprensa, que eu achei interessante a analogia. O Elon Musk quis fazer um voo tipo de Ícaro, muito perto do Sol, e as asas se derreteram. Ou seja, o poder do governo americano, por mais rico que seja o Elon Musk, é muito mais sofisticado e muito mais poderoso, com muito mais ramificações. Não podemos esquecer também, Davi, que ele tem grandes inimigos. O Elon Musk sempre teve grandes inimigos em várias alas de apoio do Donald Trump. O mais vocal em cima disso ele foi, inclusive, o assessor do Trump direto na primeira gestão dele, na primeira presidência dele, que é o Steve Bannon. Steve Bannon não gosta do Elon Musk, acho que ele representa uma agenda muito diferente do que a agenda direita de que o Steve Bannon representa no eleitorado do Trump. Então, eu acho que, ainda que haja alguma forma de reconciliação, inclusive alguns sites sensacionalistas estão dizendo que realmente é uma briga de divórcio, etc e tal, entre casais, que pode se reconciliar, etc. Mas teve uma acusação muito forte, né, o Elon Musk colocou no X, que era que ele falou que ele vai, here goes the bomb, né, uma bomba realmente forte. Por que o Donald Trump estaria na lista do Epstein, aquele cara que acabou morrendo na cadeia, que era um predador
predador de menores, a parte sexual, que foi terrível, e tem algumas fotos e filmes do Donald Trump com Epstein, etc. E isso realmente passou um pouco, vamos dizer assim, do limite de uma briga econômica, política ou de espaço, etc. Então, os próximos dias e semanas vão trazer mais luz de que tamanho pode ser a reação do Trump e vice-versa contra a reação do Elon Musk. Por exemplo, eu acho que com relação a esses contratos com o governo, não só da SpaceX, como também da Starlink, que também tem muitos contratos com o Departamento de Defesa e etc., como seria ruim, eu quero crer, para o governo americano se tivesse um nível de vingança que pudesse prejudicar até esses desenvolvimentos, e como é que seria a contra-reação. Está acontecendo também agora, por exemplo, nesses dias agora acontecendo esses problemas de imigração com exército, com National Guard, ou seja, a Guarda Nacional, na Califórnia, que está acontecendo até agora. O momento, a guerra econômica que continua com a China, que nessa semana os chineses estão voltando a negociar em Londres com os representantes americanos. São muitas frentes que o governo do Trump está enfrentando. E aqui cabe a nós interpretar um pouco dessa coisa super exótica que foi, né, a nomeação do Elon Musk como assessor temporário, né, porque como você falou, Davi, ele não poderia ficar mais do que os 130 dias legais. E como é que foi pela parte exótica disso, e está tendo um desfecho ou um grande turnaround, assim, uma grande mudança nesse casamento que houve, que foi realmente muito exótico, a gente tem que concordar. Daqui para frente, vamos saber também a proporção dessa briga e potencial reconciliação, como isso pode afetar o ambiente e o governo do Trump. Se é que vai ter reconciliação, né, porque de fato muita coisa se falou, né, e aquilo, né, palavra dita é igual flecha lançada, não volta atrás. Mas na política sempre dá-se um jeito de fazer uma curva, né, vamos ver se vai ter alguma diferença. Mas de fato, se você parar para pensar, a ideia original do Doge era uma economia de 3 trilhões de dólares, e a lei proposta pelo Trump gera um gasto a mais de 2 trilhões e meio, ou seja, o que seria economizado vai ser gasto a mais, segundo a proposta da nova legislação, né? Então, de fato, tem ali um desentendimento conceitual muito grande. Muito especialista dizendo que, na verdade, isso pode ser marketing do próprio Elon Musk para desassociar um pouco a imagem dele de Donald Trump, até para que a Tesla volte a ser a queridinha aqui dos democratas, né? Sempre foi. E com a aproximação dele de Donald Trump, a Tesla sofreu bastante, queda de vendas, muitos carros, inclusive, sendo depredados na própria Califórnia, muita gente colocando os adesivos no carro. Eu comprei antes do Musk ficar louco, enfim, já gerou vários memes aqui, né? Então muita gente acredita que isso pode ser também só uma jogada de